E hoje eu vou trazer aqui para vocês as minhas impressões finais sobre o Samsung Galaxy S23 Ultra. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai conferir quais foram as minhas opiniões a respeito desse produto aqui ao longo do período que eu fiquei testando, tá? A Samsung deixou ele comigo quase por 3 semanas e eu consegui fazer umas avaliações bem interessantes sobre esse produto aqui. Bom, como no primeiro vídeo eu já tratei das especificações dele e afins, eu não vou me repetir aqui nesse vídeo também, beleza? Eu vou partir direto para as minhas impressões sobre o produto. Bom, e quais foram as minhas percepções ao longo dessas quase 3 semanas que eu fiquei testando o Samsung S23 Ultra? Principalmente com relação a câmeras, me surpreendeu bastante. Pois é, as câmeras são o ponto alto do S23 Ultra, sem sombra de dúvida nenhuma. Principalmente a câmera periscópica, que consegue dar um zoom ótico de até 10 vezes e um zoom híbrido de até 100 vezes, tá? Você consegue aproximar as coisas muito e ele acaba fazendo um pós-processamento. Mesmo no zoom de 100 vezes, você acaba conseguindo ter uma qualidade final da foto muito aceitável por conta do pós-processamento que o aparelho acaba fazendo. Enquanto você está ali visualizando a imagem que você quer bater, você vai ver que ela não está com uma imagem assim tão boa, está muito pixelada, você está vendo que ela está perdendo um pouco da definição, porque afinal estamos falando de um zoom digital de 100 vezes, mas a questão é que você, quando dá o clique, você consegue ter um pós-processamento e ele dá uma arrumada na foto e consegue te entregar uma foto, como eu falei, bem aceitável para um zoom de 100 vezes. Principalmente aí as fotos da Lua, que são as fotos mais famosas que a gente consegue fazer com o S23 Ultra, você consegue ter uma qualidade final da foto muito interessante mesmo no zoom de 100 vezes. O zoom aceitável para esse aparelho aqui é ali em torno dos 30-40x, tá? Você consegue ter uma boa imagem com até 40 vezes, por exemplo, de zoom, sem maiores complicações, sem grandes perdas de definição, sem grandes granulações, nem nada do tipo. Isso, claro, durante o dia. Durante a noite, dependendo do objeto, você também vai conseguir ter uma boa imagem, principalmente se esse objeto for a Lua. Eu não sei se o aparelho já está pré-programado para identificar a Lua e entender que é a Lua, e ele já acaba fazendo ali um filtro para poder já deixar a Lua mais estilizada para você bater a foto, mas o fato é que ele consegue sair muito bem quando você aponta a câmera para a Lua. Ele consegue fazer um pós-processamento dessa foto perfeito, fica excelente, tá? Você, num primeiro momento, vai ter alguma dificuldade, conforme você vai dando zoom, você vai perdendo a estabilização, então ele começa a sambar para lá e para cá, mas se você conseguir firmar bem a sua mão aí, ele acaba encontrando uma certa estabilização e tenta manter ali o objeto em foco, mesmo que o objeto esteja fazendo micromovimentos, tá? Mas aí vai depender se você vai ter a mão firme o suficiente também para manter o aparelho parado para conseguir fazer essa captura de imagem. E eu consegui fazer uns vídeos bem interessantes, capturei aqui algumas fotos que eu fiz gravando a tela do aparelho, dando zoom de 100 vezes e tudo mais. Se você ainda não conferiu, eu fiz shorts aqui no YouTube sobre isso e lá no Instagram eu fiz reels também sobre isso, então passa lá no meu Instagram e confere aqui também no YouTube os shorts que eu fiz a respeito do Samsung S23 Ultra. Lá no Instagram também postei algumas fotos que eu fiz com ele, então eu não vou aqui ficar mostrando fotos que eu já fiz com ele nem nada do tipo. Passa lá, que lá você vai conseguir visualizar tudo isso direitinho, beleza? Com relação agora à bateria. A bateria dele se saiu muito bem também. Eu fiquei impressionado, eu achei que ele ia ter uma bateria que não ia durar muita coisa, para ser bem sincero aqui com vocês, mas conseguiu me surpreender. Ele consegue entregar assim uma autonomia de bateria bem interessante. Durou o dia inteiro comigo, tá? Claro que não fazendo grandes estripulias com o aparelho, não deixando ele no modo de tela ativada para poder ficar vendo vídeo o tempo inteiro, mas mesmo assim eu consumi bastante vídeo com a tela ligada, consumi também bastante vídeo, mas com a tela desligada. Eu assino o YouTube Premium, então eu consigo ter o modo, como se fosse um modo podcast, né? Onde eu deixo o vídeo passando com a tela apagada e fico com meu fone de ouvido ouvindo o que está sendo dito no vídeo, tá? Então, fazendo uma mescla aí entre tela ligada e tela desligada, fora todas as outras funções que eu acessei diretamente do aparelho, Instagram, WhatsApp, Telegram e afins, consegui ter um bom desempenho. Ele não me deixou na mão durante o dia.
dia. É claro que chegando ali próximo do fim do dia útil, você vai ser obrigado a colocar o aparelho para recarregar, afinal estamos falando aqui de um aparelho com uma tela gigante, ele tem um processamento absurdo, por mais que o processador Snapdragon 8 Gen 2 consiga fazer um bom gerenciamento aqui da autonomia da bateria, não adianta, ele está preparado para entregar aí força bruta se for necessário, e ele acaba tendo um gasto a mais do que um processador mediano, tá? Isso aí não tem para onde correr. E os 5.000 mAh de bateria do aparelho também acabam não contribuindo para que ele tenha uma autonomia estendida. Mas, de qualquer maneira, para um uso padrão, um uso até um pouco mais do que o padrão, você consegue sim chegar até o final do dia com esse produto sem problema nenhum. Em termos de multitarefa, não tenho o que falar, o aparelho conseguiu sair bem em absolutamente tudo, ele tem 8 GB de RAM, consegue sair bem em absolutamente tudo, tá? Em termos de desempenho para jogos e afins, não tem também do que falar, o Snapdragon 8 Gen 2 é o que há de mais atual em termos de processador disponível no mercado. Claro que ele vai dar conta de qualquer coisa que você consiga rodar aqui nele, tá? Você vai poder botar o jogo que você quiser, que ele vai rodar ali com as especificações full, a não ser aqueles jogos que naturalmente já não vão ter disponíveis mesmo as especificações full mesmo nos aparelhos top de linha, mas aí eu não estou falando desse. Eu estou falando aqui de modo geral, você não vai ter nenhum tipo de problema para qualquer jogo que você possa encontrar disponível aí na Play Store, por exemplo, tá? Então vai tudo rodar lisinho aqui no S23 Ultra sem maiores complicações. O único porcenão realmente que eu tenho a destacar aqui com relação ao S23 Ultra é realmente com relação ao seu preço, que ainda é proibitivo para a maioria das pessoas. Na data desse vídeo ainda está custando R$8.500 essa versão aqui que eu estou segurando, então você tem que estar com uma grana aí boa para poder investir nesse aparelho, caso seja a sua intenção, tá? O link vai estar aqui na descrição, obviamente, caso seja do seu interesse, mas ele está com preço bem salgado. Eu aconselho você esperar um pouco mais aí para poder adquirir esse produto. A gente sabe que conforme o tempo vai passando, a tendência é que os aparelhos da Samsung acabem ficando um pouco mais baratos. Eu acho que esse aparelho aqui vai estabilizar ali por volta dos seus R$6.500 aí aproximadamente, mas isso ainda vai demorar aí alguns meses, uns 2 ou 3 meses aproximadamente, para que o aparelho chegue nessa faixa de preço. Isso aí sou eu, Sandro, achando que vai chegar nessa faixa, tá? Pode ser que a Samsung resolva deixar lá em cima, eu acho difícil, normalmente ela traz sempre para baixo os preços, mas é claro que tudo pode mudar pelo meio do caminho e a Samsung pode resolver fazer uma nova estratégia. Ainda assim, considerando todo o histórico da Samsung, a gente sabe que eles costumam baixar o preço bastante após alguns meses de lançamento. Então, eu acho que dá para esperar sim ele chegar aí por volta dos seus R$6.500 aproximadamente. Não dá também para esperar nada abaixo disso, tá? Eu acho que ele vai estabilizar aí nessa conta. Por volta dos seus R$6.500, ele passa a ser uma opção interessante entre os tops de linha para que você possa adquirir, justamente por conta das câmeras dele, porque em termos de foto, eu vou falar aqui para vocês, mesmo que a gente não utilize a câmera periscópica, que tem o zoom de 10 vezes, você vai conseguir fazer excelentes fotos sem sombra de dúvida nenhuma com as câmeras aqui do S23 Ultra. Aliás, a gente não poderia esperar menos, né? Já que estamos falando de um aparelho top de linha com uma das melhores câmeras que a gente tem atualmente disponível no mercado. Então, não dá para esperar menos do Samsung S23 Ultra. As fotos são excelentes, mesmo em baixa luz, você vai conseguir ter uma boa captura de imagem sem muitos ruídos, sem granulação. Ele consegue fazer um pós-processamento mesmo nas fotos noturnas, deixando aí a foto bem lisinha para você. Você vai conseguir ter um aproveitamento dessas fotos noturnas bem bacana para postar em Instagram e afins. Então sim, você vai ter aqui o que é de melhor ou um dos melhores aparelhos em termos de fotografia disponíveis no mercado atualmente. Mas como eu falei, eu acho que dá para tentar esperar aí chegar por volta dos seus R$6.500. De qualquer maneira, link na descrição caso você esteja interessado e no primeiro comentário fixado. Participa lá do meu grupo do Telegram, estou sempre colocando cupons e produtos com desconto, então participa lá, link também na descrição e no primeiro comentário fixado. Espero que tenham curtido o vídeo, se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!